se você morasse numa cidade onde uma criatura sobrenatural caça crianças há séculos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar os jovens de Derry tentando provar a existência de uma entidade maligna, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o palhaço Pennywise em It, Bem-vindos a Derry, temporada 1, episódio 3. Bom, no último vídeo nós vimos a Ronnie sendo atormentada por pesadelos intensos com o Pennywise, enquanto a Lily ficou dividida sobre contar a verdade para a polícia, já que isso poderia fazer ela ser mandada para Juniper Hill, e mesmo lutando para não contar, ela acabou fazendo um escândalo no mercado depois de ver seu pai dentro de um pote de picles, e acabou indo do mesmo jeito. Enquanto isso, na base militar, o Halloran passou mal durante uma escavação, ao sentir a presença de algo sobrenatural no solo de Derry. Só que antes de continuar a história no presente, nós voltamos para 1908. Começamos num circo ambulante que chegou na região, cheio de atrações típicas da época. Um garoto chamado Francis está passeando pelo local quando avista um palhaço segurando balões vermelhos no meio da multidão. O palhaço fica encarando ele de um jeito estranho, e isso deixa o Francis todo desconfortável. Só que ao invés de sair correndo, a curiosidade fala mais alto, afinal ele é só uma criança. Por isso, o garoto acaba sendo atraído para dentro de uma tenda de espelhos, seguindo o som de um piano que toca uma melodia hipnótica. Lá dentro, o Francis vai passando por várias atrações bizarras do Freak Show, incluindo gêmeas siamesas, que ficam observando ele com olhares vazios. O clima é todo perturbador, mas o garoto continua seguindo em frente, porque percebe que tem alguém esperando e chamando por ele lá no fundo da tenda. E quando ele finalmente chega perto o suficiente para ver quem é, o coitado dá de cara com o Skeleton Man, um velho caolho e assustador, que estava ali só esperando o momento certo para dar um susto no garoto. Aí com o Francis levando o maior susto da vida dele, ele sai correndo desesperado da tenda, completamente apavorado com o que acabou de ver. Só que quando ele sai, o coitado tromba direto com o pai dele, que estava do lado de fora esperando. E ao invés de confortar o filho, que está claramente aterrorizado, o pai do Francis chama ele de covarde, falando que ele não deveria ter medo desse tipo de coisa. E aí ele ainda mostra um estilingue que ganhou pro garoto, em uma das barracas. Aí o pai do Francis manda o garoto comprar água em uma barraquinha que alguns indígenas montaram. Mas quando chega lá, o garoto descobre que não tem dinheiro o suficiente para pagar. É aí que ele conhece uma menina indígena chamada Rose, que estava vendendo água junto com o grupo dela. Sem ter como pagar, o Francis acaba fazendo uma troca. Ele entrega o estilingue que o pai tinha acabado de dar para ele, em troca da água. E a Rose aceita o negócio e fica com o estilingue. Enquanto eles vão embora, o pai dele percebe que o garoto não está mais com o estilingue, e mais tarde, o Francis começa a brincar com as outras crianças da região. Só que em algum momento, ele acaba entrando numa área florestal que é claramente proibida, tipo um território que as crianças locais sabem que não podem pisar. A Rose percebe o que está acontecendo, e corre atrás dele tentando impedir, gritando pro garoto voltar. Só que já é tarde demais. No meio das árvores, o Skeleton Man reaparece, e dessa vez fica muito claro que não é só um velho assustador do circo. Dessa vez, é a coisa. A criatura começa a caçar o Francis pela floresta, e o garoto entra em pânico total, correndo desesperado sem saber para onde ir, e a situação parece completamente perdida, já que a criatura bizarra tá correndo atrás dele, quase alcançando o coitado. É aí que a Rose aparece para salvar o dia. A garota pega o estilingue que tinha acabado de ganhar na troca, e usa contra a criatura, acertando o monstro em cheio, e o ataque funciona perfeitamente, fazendo o It recuar, dando tempo suficiente para os dois fugirem correndo dali. De volta pro presente, a cena muda para Juniper Hill, a instituição psiquiátrica onde a Lily foi internada. A senhora Bainbridge chega para visitar a garota, só que antes de conseguir ver ela, o médico puxa a mulher de canto para dar uma atualização. Ele explica que aumentou a dose de clorpromazina da Lily, e que se ela tiver outro episódio, eles vão precisar discutir um plano de tratamento mais restritivo. Então a Bainbridge pergunta onde está a Lily, e o médico explica que ela criou um vínculo forte com a chefe da equipe de limpeza durante o verão, e queria se despedir antes de ir embora. Aí passamos pra Lily, que está com a funcionária da limpeza, que está ensinando a ela como dobrar roupas, enquanto tenta acalmar a garota. A Lily desabafa, dizendo que é culpa dela o pai da Ronnie estar na cadeia, e que elas nem se conhecem tão bem assim. A garota explica que se contar a verdade sobre o que realmente viu, provavelmente vai acabar de volta no Juniper Hill, e a Lily pergunta o que a funcionária faria no lugar dela. A mulher responde com um conselho do pai dela sobre a vida, que ela é uma jornada, mas mais importante ainda, é com quem você faz essa jornada. Ela diz que se a Ronnie significa tanto assim pra Lily, ela vai encontrar um jeito de consertar as coisas. E então a funcionária deixa claro que acredita na Lily, mas avisa que a maioria das pessoas só acredita no que pode ver com os próprios olhos. Enquanto isso, na delegacia, o chefe da polícia Bowers vai até a cela do Hank para uma visitinha. Ele começa na boa, oferecendo um cigarro e puxando papo sobre marcas, dizendo que achava que o Hank fumava o Pall Mall por causa de um ator, mas o Hank corrige dizendo que prefere Embassy Golds. E o chefe comenta que ele conhece bem os seus astros de cinema, já que isso é o território do Hank. Só que aí o clima muda completamente, e o chefe revela que o território dele é farejar mentirosos. Ele pergunta onde o Hank estava na noite do crime, e o Hank repete que estava em casa. Só que o chefe solta
volta que tem uma testemunha ocular que coloca ele na Jackson Street às 23h30, uma mulher que viu a foto dele no jornal e ligou os pontos com o homem que ela viu rondando nas sombras naquela noite. E essa testemunha fez uma declaração juramentada, mas o Hank insiste que isso não torna verdade. Mas o chefe continua a pressão, dizendo que eles foram até o local e encontraram um maço de cigarro da marca que ele fuma. O chefe ainda pergunta se o Hank sabe o que fazem com quem finaliza crianças em Shawshank, o que deixa o Hank desesperado, jurando que não fez nada com aquelas crianças e que não estava perto do cinema. O chefe ignora e sai da cela, dizendo que vai sentir falta dele por ali. Aí o Hank grita pedindo pra ele voltar, insistindo que é inocente, mas o chefe já foi embora. Ok, tudo que o Francis fez no circo é praticamente um guia de como ser sequestrado, né galera? Eu sei que era uma época diferente, mas digamos que se não tivesse um velho só querendo assustar o garoto no fim do corredor, ele poderia sumir facilmente. Por isso, o recomendado era ficar com o pai dele, se bem que o pai do garoto não é o pai do ano também, né? Já que ele só manda o coitado engolir o medo e ainda chama o menino de covarde, o que provavelmente deve ser o melhor conselho para alimentar a coisa e gerar mais combustível de medo, já que reprimir o medo foi o que fez o garoto ser perseguido lá na floresta pelo It, e por sorte, a Rose estava por perto, já que aquela pedrada salvou demais o garoto, e ver que o sangue da coisa não obedece à física normal e flutua é muito bizarro. Outra coisa bizarra é a semelhança que a coisa tinha nessa época, parecendo mais um skinwalker do que um palhaço. Isso pode acontecer porque provavelmente naquela época, a coisa aterrorizava os indígenas da região muito antes do lugar ser colonizado pelos europeus, e pode ser que eles tenham criado as lendas com base em como a coisa aparecia pra eles, mas isso é só uma interpretação minha mesmo. Já em Juniper Hill, vemos a primeira pessoa adulta que acredita nos jovens, e talvez essa funcionária tenha alguma ligação com um dos ataques da coisa no passado, quem sabe até mesmo sendo uma das crianças que já escapou do It. Mas agora, a Lily deve evitar ao máximo voltar pra Juniper Hill, por isso ela precisa manter o máximo da lucidez possível, e evitar ir para lugares cheios de adultos, e que ela pode ter uma crise, pois eles podem acabar julgando que a garota está ficando louca, já que o médico deixou claro que se ela tiver outro episódio, eles irão fazer um tratamento mais intensivo nela, e geralmente isso não acaba muito bem. Afinal galera, a clorpromazina é um antipsicótico bem da velha guarda, e na prática o efeito mais comum dela é sedar. Ela costuma deixar a pessoa mais sonolenta, mais lenta e com a sensação de estar meio amortecida. Além disso, pode dar tontura, principalmente quando a pessoa levanta rápido, porque o remédio pode causar queda de pressão ao mudar de posição, o que aumenta o risco de tropeço e queda. Também rolam efeitos mais corporais, tipo boca seca, visão embaçada e prisão de ventre. Em algumas pessoas, aparecem efeitos no corpo, que são parecidos com nervosismo ou descontrole, como tremor, rigidez ou inquietação, o famoso não conseguir ficar parado. E tem um detalhe importante, ela pode deixar a pele mais sensível ao sol, só que aqui parece que a Lily não ficou completamente apagada. Isso não é impossível, esses efeitos variam muito de pessoa para pessoa, e também podem oscilar com o tempo. Às vezes a sedação é mais forte no começo, e depois o corpo vai se ajustando, fora que quando a pessoa está em estado de alerta por estresse, medo ou adrenalina, ela pode funcionar no modo sobrevivência, e parecer mais normal por fora, mesmo estando com a atenção e o cansaço alterados por dentro. Mas e como é que isso pode prejudicar a Lily nas investigações futuras? Bom, tem 3 jeitos bem cruéis. Primeiro, o desempenho. Se bater aquela tontura ou lentidão, ela reage mais devagar, vai correr menos e tropeçar mais fácil, podendo desmaiar se levantar rápido. Isso é péssimo quando você está lidando com uma perseguição sobrenatural e precisa estar 100% ligada. O segundo é a credibilidade. Muitas pessoas em Derry já chamam a coitada de Lune Lily, então qualquer sinal de fala lenta, olhar cansado, tremor ou confusão vai virar prova na cabeça dos adultos de que ela está surtando, mesmo quando ela está tentando contar a verdade. E o terceiro é a manipulação. A polícia e os médicos podem usar isso para controlar a narrativa, porque fica muito fácil para eles dizer que ela está medicada e não é uma testemunha confiável. E pro Pennywise isso é perfeito, porque o remédio não precisa derrubar ela por completo, basta deixar ela um pouco mais vulnerável, mais desacreditada e mais fácil de se isolar. Agora falando da delegacia, bom, o Hank tá meio lascado, pois esse chefe da polícia fez todo o manual do interrogatório sujo. Ele começou com aquele papinho furado do cigarro, e depois já chamou o cara de mentiroso, porque essa testemunha que ele está descrevendo ou é falsa, ou é outra racista que está querendo manter o Hank preso apenas por maldade. Aqui o Hank deveria pedir por um advogado e ficar em silêncio, porque o Bauer já decidiu que ele é o culpado, e com certeza vai fazer de tudo para incriminar o cara, como plantar provas, ou usar qualquer besteira para dizer que é uma prova, como encontrar uma carteira de cigarro próximo do cinema. É claro que vai ter uma carteira lá, muita gente da cidade deve fumar esse cigarro, e pode ter descartado a carteira perto do cinema, sem contar que o Hank trabalha no cinema, né? Então ele mesmo pode ter jogado. Isso não significa que o cara cometeu um crime. Com o advogado presente, ele poderia pedir mais detalhes sobre essa testemunha, até mesmo para confrontá-la, já que um homem nas sombras às 23h30 da noite é bem vago, né? Poderia ser qualquer um. Além disso, dá pra registrar oficialmente o álibi do cara, e quem poderia confirmar isso? Se a polícia ignorar os direitos dele, depois no julgamento ele pode ser absolvido por falta de provas concretas, ou até mesmo por abuso de poder da polícia. Se bem que nessa época,
seria um pouco difícil. Na escola, o clima pra Ronnie está péssimo, com o pessoal fazendo pegadinhas contra ela. O Will e o Rich veem isso e ficam conversando sobre a situação. E o Rich acha que o pai dela é mesmo um assassino, afinal eles devem ter evidências se prenderam ele, porque na América não dá pra jogar pessoas na cadeia por nada. Só que o Will corta ali na hora, perguntando se eles estão falando do mesmo país, deixando claro que a conversa muda quando entra a questão da cor da pele. Aí o Rich recua um pouco, e o Will diz que a Ronnie simplesmente não parece o tipo de pessoa que teria sido criada por um assassino. Então a Ronnie vai no banheiro lavar a mão que ficou suja de batom por causa da pichação no armário dela, e a Lily entra com álcool que pegou na enfermaria para ajudar a limpar, mas a Ronnie não quer a ajuda dela. Ela diz que a Lily é a última pessoa de quem ela precisa de ajuda, e que a garota tem sorte de não apanhar pelo que fez com o pai dela, mas a Lily tenta se explicar, só que a Ronnie manda ela ir embora. É aí que a Lily diz que vai contar para todo mundo o que realmente viu, e a Ronnie pergunta se ela vai mesmo, o que a Lily confirma que está disposta a fazer qualquer coisa para consertar a situação. Ela conta que aconteceu de novo, a coisa surgiu no mercado, parecendo com o pai dela, e que por isso que ela foi mandada de volta pro Juniper Hill. Agora todo mundo acha que ela ainda é maluca, ou mais maluca ainda, então mesmo que conte a verdade, ninguém vai acreditar. Então a Lily repete o que a funcionária da limpeza disse: as pessoas só acreditam no que podem ver por si mesmas, e que de nada vai adiantar o que elas contarem, a menos que consigam mostrar uma prova. Por isso, a Ronnie pergunta como vão conseguir uma prova, questionando se a Lily acha que a coisa vai parar e pousar pra fotos. Só que a Lily responde que vale a tentativa, pra provar que ela não é maluca e que o pai da Ronnie não é um assassino. Então a Ronnie começa a considerar a ideia, mas levanta um problema. Mesmo que consigam tirar uma foto, como é que elas vão revelar? Se mandarem pro Keynes, nunca vão ter as fotos de volta, e nenhuma das duas sabe como revelar. Mas a Lily diz que deve ter alguém que elas conhecem que saberia. Na base militar, a equipe do General Shawn está analisando o Cadillac que foi desenterrado nas escavações, e o Fuller explica que desmontaram o carro inteiro e não encontraram nada escondido, só manchas de sangue e buracos de bala. Eles até cavaram ao redor do local e continuam sem sorte. Por isso, Shawn responde que é óbvio que não encontraram, porque o que eles estão procurando foi enterrado em Derry 300 anos antes do automóvel ser inventado. Mas o Fuller questiona como o Halloran conseguiu encontrar o carro então, e o Shawn explica que faz parte do ciclo de 1935, o massacre da gangue Bradley, que era um bando de imitadores do Dillinger que a cidade enlouqueceu e meteu bala. Mas os relatos de testemunhas da época mencionam avistamentos da entidade em uma das suas formas. O problema é que eles escavaram tudo até agora e não estão mais perto de localizar o alvo, e ainda por cima estão ficando sem tempo. O Shawn argumenta que as habilidades psíquicas do Halloran foram comprovadas, mas tem um limite porque ele consegue fazer preso na base apontando para mapas. Por isso eles precisam colocar o cara mais perto do alvo, em cima dele se possível. Mas o Fuller questiona o que acontece se algo der errado com o Halloran, já que ele é a chave de toda a operação, e o Shawn responde que agora eles têm o Major Hanlon para cuidar dele, e que talvez o Halloran só precise de algo extra para guiar ele, ao que deixou a sua marca naquela coisa há muito tempo. E aí ele mostra uma caixa de charutos. Passando pro refeitório dos soldados, o Halloran está com os amigos dele reclamando da comida e das acomodações da base. Eles zoam dizendo que achavam que ele tinha privilégios especiais e pedem um upgrade pro cara. Nesse momento, o Fuller chega e avisa que é hora do Halloran ir. Enquanto isso, o Leroy e o Capitão Russo estão conversando sobre o Masters, aquele cara que causou problemas antes. O Russo reclama que adoraria descer a porrada nele e nos amigos sozinho, mas o Leroy avisa que o Masters e o grupo dele foram transferidos ontem, então acabou a treta. Mas aí o Russo ainda reclama do ombro machucado, e os dois trocam provocações sobre quem saiu melhor na briga, porque o Leroy diz que o cara só ficou montado em cima dos mascarados, sem fazer nada. Mas a conversa é interrompida, já que o coronel apresenta o Halloran pro Major Hanlon e pro Capitão Russo, explicando que eles vão ser a tripulação do voo de vigilância. Só que o Russo pergunta o que exatamente eles vão vigiar, e o coronel responde que os consoles deles, porque o Halloran é tipo uma bússola humana, e eles vão pra onde ele mandar. Então o Russo pergunta o que tem na caixa de cigarros que o Halloran está segurando, já que não pode fumar no helicóptero, mas o Halloran responde que não são cigarros, e que ele não entenderia. Dentro do helicóptero, vemos que o objeto na caixa era o mesmo estilingue do Francis, e assim que toca o objeto, o Halloran sente algo e manda virarem para leste imediatamente, o que o Leroy faz sem questionar. Mas aí a cena corta por um flashback rápido com o Francis e a Rose. Eles pararam de correr quando saem da floresta e estão seguros, e a Rose explica que a coisa não sai da floresta, e o Francis pergunta o que era aquilo, mas a garota diz que não sabe. De volta ao helicóptero, o Halloran começa a passar muito mal, o que faz o Russo perguntar se ele está bem, mas o cara nem responde. Ele entrou numa espécie de transe, e os pilotos ficam sem saber o que fazer. O Russo até comenta que ouviu falar de experimentos de controle mental com cabras em Fort Bragg, e pergunta se é esse tipo de coisa que está acontecendo ali. O Leroy tenta contato com a base pedindo permissão para voltar, porque o Halloran não está responsivo, mas a base nega e manda manter o curso. Então o Leroy insiste várias vezes que o Halloran não está responsivo, mas continua recebendo negativas. Dentro da visão, o Halloran está nos esgotos. Lá dentro ele vê o palco do Pennywise, e na escuridão, dois olhos da coisa aparecem, perguntando quem é ele. E logo após
Após ver vários acontecimentos bizarros e flashbacks da guerra, o cara vê a avó dele flutuando com outras pessoas. A velha avisa que ele está vindo e manda o cara sair dali agora. O problema é que enquanto o Halloran tenta sair, na vida real ele abriu a rampa de carga do helicóptero e quase que o Halloran se joga. Por sorte, o Leroy consegue segurar ele no último segundo, puxando o cara de volta pra dentro. Depois que pousam, o Shawn vai conversar com o Halloran para entender o que aconteceu, e o cara diz que se sente bem, e o Shawn pergunta se ele viu a criatura, mas o soldado responde que foi mais como se a criatura tivesse visto ele, e o Shawn pergunta como foi, o que o homem responde com uma palavra: frio. Por isso, o Shawn diz que ele foi bem lá em cima, e que se tiver qualquer coisa que possa fazer para tornar a estadia dele mais fácil, é só avisar. Rapidamente, o Halloran aproveita e pede um lugar melhor para ele e os amigos descansarem, algum lugar onde não chova na cabeça deles, e o Shawn diz que vai ver o que pode fazer. Mas antes do cara sair, o Halloran fica pensativo e comenta que a criatura não deveria ter visto eles, que não deveria saber que eles estavam procurando. Ele diz que tem um pressentimento de que se continuarem assim, algo ruim vai acontecer, e que talvez fosse melhor deixar a coisa em paz. Mas o Shawn só manda ele descansar e vai embora. Enquanto isso, está rolando uma reunião na comunidade indígena. Eles estão indignados com as escavações que o exército está fazendo, porque os terrenos cerimoniais sempre foram proibidos. Aí alguém argumenta que se o exército quer a terra, pelo menos deveria pagar um preço justo para eles poderem consertar as coisas no pântano. Outra pessoa concorda, dizendo que eles estão a 1 hora de Derry, mas parecem estar em planetas diferentes. Então um garoto menciona para Rosie que o carro que foi desenterrado era o Cadillac do Al Bradley, de 1935, daquele massacre. Mas antes que a discussão esquente mais, com alguns querendo ação imediata, a Rosie, que parece uma figura de autoridade, pede que eles façam algo mais forte, como uma notificação extrajudicial, o que todo mundo acha ruim. Mas ela diz que depois disso eles podem escalar e reclamar com o governo federal. Aí a Rosie se senta e fala baixinho pro garoto que ela não quer que isso pare, e sim que quer descobrir o motivo das escavações, e que o garoto e os amigos deles não devem interferir de jeito nenhum. Bom galera, aqui podemos ver como o Rich é meio ingênuo sobre a situação do país em que ele mora. Como eu já falei, essa época não foi fácil para os negros nos Estados Unidos, porque nem precisava de prova para prendê-los, e com certeza o Hank está sendo alvo de perseguição racial. E como o Will entende o jogo sujo que está rolando, a melhor coisa seria a Ronnie se aliar com o garoto, ainda mais considerando que ele é bastante inteligente. E aproveitando que eu estou falando sobre aliados, a Ronnie não tem o luxo de expulsar a Lily, afinal ela não tem muitos amigos no momento, e praticamente todo mundo da escola já bateu o martelo que a culpa das mortes é do pai dela, então as duas precisam se unir para tentar provar que o Hank é inocente. E eu não sei se esse plano da foto vai dar muito certo, já que geralmente espíritos sempre saem desfocados em fotos, e a tecnologia da época não vai ajudar muito também. Uma boa ideia seria tentar envolver a imprensa em tudo que está acontecendo com o Hank, afinal a polícia local é comprada, e a cidade também não é o melhor exemplo do mundo, e um repórter bem treinado iria ter bastante pauta para levantar passando apenas um dia em Derry, mas teria que tomar cuidado com o repórter, pois é muito fácil que a maioria da imprensa local estar no bolso dos políticos, e qualquer semelhança com a vida real é pura coincidência. Então seria bom chamar alguém de fora, né? De cidades como Bangor, que é uma cidade do estado de Maine, onde fica Derry. Agora sobre o Shawn, galera. Bom, dá pra dizer que o cara é um pouco psicopata, né? Ele acabou de colocar a vida do Halloran em perigo, quando mandou os soldados sobrevoarem Derry com um cara a bordo. Se o Leroy não agisse rápido, o Shawn teria perdido a melhor chance que ele tem para encontrar o que ele está procurando. Mas falando do Halloran, essa habilidade que ele acabou de usar no Stiling se chama psicometria. No universo do Stephen King, esse dom é chamado de o Shine, e ele é bem amplo, e inclui perceber coisas, ler pessoas e pressentir. Já a psicometria é um subtipo de habilidade psíquica, onde a pessoa consegue captar fatos ou impressões sobre alguém ou sobre a história de um lugar ou objeto, só de tocar em algo ligado àquilo. E o Halloran praticamente virou uma bússola viva, já que o cara consegue ler o rastro do It. O problema é que parece que o cara não está pronto para lidar com o que ele está procurando. Por isso, seria bom que o Shawn ou o Halloran, ou até mesmo o Leroy, conversassem melhor com a tribo local, para tentar extrair conhecimento sobre essa entidade que cerca Derry. Só que esse pequeno voo que eles fizeram pode ter alertado o Pennywise de que dessa vez tem alguém caçando ele também. E não é só ele que está na caçada para fazer os jovens flutuarem. Então passamos pro Shawn indo até a loja da Rosie. Ele entra perguntando o que ela tem por 5 centavos, e ela reconhece o cara na hora como Francis Shawn. Eles se perguntam se realmente já se passaram 50 anos, e se isso seria possível. E o Shawn comenta que é muito estranho, porque antes de chegar ali, ele não lembrava dela de jeito nenhum. E a Rosie brinca que ele sabe como elogiar uma mulher, só que ele explica que não lembrava de nada mesmo, nem dela, nem da cidade, nem de nada. E a Rosie diz que ele não é o primeiro, porque Derry é desse jeito mesmo. Não importa quanto tempo você passe ali, quanto mais longe você vai, mais tudo parece desaparecer. E tem gente que diz que é melhor que seja assim. Mesmo assim, o Shawn fala que não sabe, porque a cidade tem seus encantos. E a Rosie pergunta do que ele lembra, e ele responde que não muita coisa, se lembrando do pai, da vida na base e principalmente dela. Mas a Rosie corta dizendo que foi só um verão,
irmão, e eles tinham 12 anos, e ela duvida que ele sequer lembrasse o nome dela, e ele confirma que não lembrava, pelo menos não até essa semana, quando recebeu a notificação. Aí a Rose muda de assunto, e pergunta se ele está no comando das escavações, e o que estão fazendo lá. Ele responde que são pesquisas de solo, tentando descobrir onde colocar as tubulações para trazer água para a cidade. Só que a Rose diz que a comunidade dela está preocupada, já que as escavações podem perturbar os restos sagrados, e eles não vão permitir que os cemitérios não marcados sejam destruídos. Mas o Shaw propõe trabalharem juntos, com ela mostrando exatamente quais áreas evitar, e ele ainda manda que sabe que pode não significar muito vindo de alguém na posição dele, mas ela pode confiar nele. A Rose diz que gostaria de acreditar, e que vai falar com o conselho, só que ela não promete nada. Antes dele ir embora, a Rose diz que vai entrar em contato. Aí os dois se despedem, e vemos um flashback rápido da Rose criança explicando pro Francis que o lugar tem um jeito de fazer as pessoas esquecerem, mesmo que não queiram. O garoto pede para ela prometer que nunca vai esquecer dele, daquele verão e deles serem amigos. Aí a Rose devolve o estilingue, pra ele ter algo que faça lembrar dela. Numa lanchonete da cidade, o Will e o Rich estão conversando sobre foguetes e viagens espaciais, e o Will conta a história do Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, explicando que o lançamento atrasou mais de 3 horas, depois que ele já tinha entrado no foguete, e o Shepard pediu pra sair e fazer xixi, só que disseram não, então tiveram que desligar temporariamente as partes elétricas do traje para ele poder mijar nas calças sem se fritar. O Rich fica chocado com isso, e pergunta se o primeiro americano a ir pro espaço foi com xixi nas calças, e o Will confirma, enquanto o Rich comenta que podia ter sido pior. Só que aí, o Rich muda de assunto do nada, e pergunta quem o Will acha que tem a melhor comissão de frente da turma. O Will fica confuso, e o Rich explica que pra ele é a Dolores, mesmo que a Marge Truman tenha um rosto mais bonito, só que o Will nem sabe como responder, então ele só deixa passar mesmo. Nessa hora, a Ronnie e a Lily batem no vidro da lanchonete, fazendo os garotos irem lá fora. A Ronnie pergunta pro Will se ele sabe revelar um filme de fotos, explicando que pelo jeito que ele falou da bomba de fumaça, ela achou que o garoto talvez soubesse quais químicos são necessários num quarto escuro. Aí o Will pergunta se elas não podem simplesmente mandar para um laboratório, mas a Ronnie diz que não, e já emenda perguntando se ele vai ajudar ou não. E o Will responde que talvez, só que ele quer saber o porquê. Aí a Lily responde que o garoto não acreditaria se elas contassem, e o Will pede para tentarem mesmo assim. Depois que as meninas explicam a situação, o Rich pergunta pro Will o que ele acha, e como o Will diz que não pode ajudar, o Rich pergunta se ele acredita nelas. O garoto responde que acredita que ela acredita, só que quando a Ronnie questionou sobre as fotos, foi como se a mente dele tivesse dado um branco. Aí o Rich ri e fala que o amor faz isso com as pessoas, e o Will fica sem entender nada novamente. Por isso, o Rich explica que o amigo está caidinho pela Ronnie, e ele conhece os sinais. O Will nega na hora, dizendo que não tem sinal nenhum, só que o Rich insiste que tem, porque o amor pode fazer você fazer coisas malucas, tipo escalar uma sacada ou escrever um poema no interior do sapato pra ninguém descobrir. Aí o Will pergunta quem é que escreve poema dentro de um sapato, e o Rich responde que alguém é apaixonado, mas o Will insiste que não está apaixonado pela Ronnie, e o Rich só dá risada, e oferece ajuda se ele precisar. Na casa dos Hellon, rola um jantar com o Leroy, a Charlotte e o Hellon como convidado. A Charlotte preparou tudo, e o Hellon elogia, perguntando se ela colocou açafrão espanhol na comida. A conversa vai girando em torno de como as coisas são diferentes em Derry, e a Charlotte comenta que eles estão começando a se acostumar, e o Leroy fala que já está começando a parecer como um lar, mas o Hellon saca as coisas, e pergunta se ela não gosta muito dali, e a Charlotte diz que gosta, só que é difícil não sentir falta das coisas que deixou pra trás. E o Leroy tenta puxar o assunto para outro lado, mas a Charlotte continua, e comenta que era professora de história. Então o Hellon pergunta se era numa escola pra negros, e ela devolve perguntando se tinha outro tipo que deixaria ela ensinar. Eles até tentaram encontrar uma vaga numa escola de Derry, só que só tinha trabalho administrativo, e ela é super qualificada pra isso. Aí a Charlotte ainda menciona que tinha outras coisas também, tipo reuniões, marchas e o movimento. E o Leroy tenta interromper de novo, só que ela segue explicando que o Major está preocupado que o ativismo dela vai refletir mal nele com os colegas e atrapalhar a subida dele na hierarquia militar. Então, Hellon diz que entende como isso pode ser uma preocupação, porque já é difícil o suficiente ser negro no serviço militar, e se você tem ambição real, vai querer que sua vida pessoal seja mais limpa que seu uniforme, o que faz a Charlotte comentar que não está surpresa que os dois pilotos se apoiem, e sai para fazer a sobremesa. Aí o Hellon pergunta onde está o filho deles naquela noite, e o Leroy estranha a pergunta, mas responde que um dia ele vai conhecer o garoto, mas que agora ele está na casa de um amigo. Enquanto isso, o grupo de adolescentes vai até aquela torre da caixa d'água, que era o esconderijo do Phil e do Ted. Eles estão preparando tudo para tentar atrair a entidade e conseguir uma foto, e o Rich fica todo animado com um aviãozinho de papelão, dizendo que adorava brincar com aquilo. Já a Ronnie pergunta como eles vão conseguir a foto, e a Lily diz que ou eles esperam a coisa vir atrás deles de novo, ou tentam atrair de algum jeito. E o Will pergunta de quantas formas a coisa já veio atrás delas, e a Lily lista o Mary, o pai dela e a mãe da Ronnie, e a Ronnie explica que não são eles de verdade, e sim algo fingindo ser eles só pra assustar. Quando eles se perguntam o que é aquilo, o Rich já responde com uma teoria. Ele chama de
orixá, como se fosse um espírito maligno. Ele diz que nem todos seriam maus, só que esse parece ser bem ruim. As meninas perguntam como ele sabe disso, e o Rich explica que o tio dele era um babalau em Cuba, um padre de santeria, e que ele contava que quando alguém dava calote nele e não pagava o que devia, ele ia para um cemitério, acendia velas, fazia toda uma produção, conjurava um orixá e mandava atrás da pessoa. E os realmente maus tomavam a forma de ancestrais mortos da vítima, para apavorar de verdade. Aí a Lily pergunta se ele conseguia simplesmente conjurar um, e o Rich confirma que sim, só que admite que não era tão simples. Com isso, o grupo decide ir pro cemitério tentar. Na casa dos Hanlon, depois do jantar, o Leroy confronta o Halloran. Ele diz que nunca contou que tinha um filho, e o Halloran tenta desconversar, dizendo que deve ter ouvido de alguém na base. Só que o Leroy vai direto ao ponto, e pergunta o que aconteceu lá em cima, aquele negócio de fechar os olhos para procurar alguma coisa, e o que é aquilo. O Halloran explica que a avó dele dizia que é como ver coisas sem ver coisas, e ele admite que sabe que soa maluco. Mas o Leroy diz que de onde ele vem, todo mundo conhecia alguém que conhecia alguém assim, só que ele nunca tinha visto pessoalmente. Aí ele fica sério, e diz que é engraçado, porque quando o Halloran perguntou sobre o filho dele, ele sentiu algo lá no fundo do cérebro, que não consegue descrever direito, mas foi a coisa mais estranha que ele já sentiu na vida. E ele só sentiu isso uma outra vez na noite em que foi atacado, porque o Halloran estava lá. Não era ele atacando, mas o Leroy sabe o que sentiu, então ele manda o Halloran ficar fora da cabeça dele. Mas o Halloran diz que vai ficar, e que o Leroy não precisa se preocupar com isso, o que faz o cara perguntar o que isso quer dizer. E o Halloran explica que já viu o que os homens pensam quando estão encarando a morte, porque eles pensam em família e arrependimento. Só que o Leroy, com uma arma na cabeça e o dedo no gatilho, estava analisando, só coletando informações, como se a parte do cérebro dele que deveria sentir medo, simplesmente não existisse. Então o Leroy não é o tipo de cara com quem o Halloran vai querer mexer, mas como ele salvou a vida dele naquele helicóptero, ele não se importaria de ter o Leroy do lado dele nas trincheiras. Só que aí, a Charlotte aparece na porta perguntando quem quer sobremesa, dizendo que o bolo está quase pronto. Então o Halloran diz que adoraria um bolo, e os dois entram. No cemitério, o grupo monta o ritual como o Rich explicou. Eles acendem as velas e posicionam em círculo, enquanto o Rich repete uma oração em espanhol. Aí a Lily sugere que eles deveriam ficar virados para fora para poder ver os lados, e o Rich concorda, dizendo que foi o que o tio dele mandou fazer. Então eles se viram e ficam esperando. Depois de um tempo, o Rich avisa que precisa fazer xixi e sair do círculo, mas a Lily questiona, porque achou que ele tinha dito que não podiam sair até terminar. Mas o Rich diz que pode e só tem que voltar rápido. E aí ele solta que o primo dele contou isso, o que faz a Ronnie estranhar e perguntar se não foi o tio que ensinou. Por isso, o Rich começa a gaguejar dizendo que foi, mas que ouviu a maior parte do primo. A Ronnie já fica irritada e pergunta se ele não ouviu direto do tio, e o Rich admite que não ouviu tudo. Então a Ronnie se levanta, dizendo que tudo isso é muito errado, e o Will tenta defender o Rich, já que ele só estava tentando ajudar. Só que a Ronnie rebate perguntando se inventar aquela baboseira é ajudar, e o Will tenta argumentar que monstros, fantasmas e tudo isso é baboseira mesmo. E a Ronnie pergunta se ele ainda não acredita nela, se acha que é só imaginação. E o Will responde que acredita que ela acredita, e isso só piora toda a situação. Então a Ronnie e a Lily pegam a câmera e saem irritadas de bicicleta, e o Will pede desculpas, mas não adianta muito. Aí o Rich comenta que é difícil fazer amigos, só que logo eles apagam as velas e correm atrás das garotas. O problema é que a entidade já estava ali. Quando eles tentam sair do cemitério, as coisas começam a ficar estranhas, porque a saída parece estar cada vez mais longe, não importa o quanto elas pedalem. Além disso, o chão começa a se mover de formas impossíveis, e o grupo fica sem entender nada, e aí fica claro que algo está muito errado. O Rich é o primeiro a ter uma manifestação individual. Ele vê o tio dele aparecendo entre as lápides, voando pra cima dele, só que o garoto percebe rápido que não é o tio de verdade. Ele grita e sai pedalando. A Lily também é perseguida por uma aparição do Ted, e no meio do pânico, ela consegue tirar uma foto, mas a câmera fica presa num galho. Aí a Ronnie pega a câmera e tira uma foto da Suzy, mas logo um fantasma aparece e assusta a garota, fazendo ela derrubar a câmera. Por sorte, o Rich pega o objeto e começa a ser perseguido também. O Will também é perseguido, e aí ele pedala tanto que acaba caindo dentro de uma cripta, ficando preso lá embaixo no escuro. Ele pega a lanterna e tenta achar uma saída, enquanto do lado de fora, os outros gritam perguntando onde ele está. Depois de um tempo, Will consegue sair da cripta com a bicicleta. Ele escuta o barulho de alguém chegando e já acha que é a criatura, só que é o Rich derrubando a câmera que a Lily tinha perdido. Os outros conseguem chegar na saída do cemitério e ficam esperando. A Lily pergunta onde está o Will, porque ele estava bem atrás dela, e a Ronnie grita para ele se apressar, só que o Will fica para trás por um momento. Ele olha para a cripta de onde saiu e por algum motivo decide voltar lá para dentro. Ele se aproxima e vê algo lá dentro. Então o garoto ergue a câmera e tira uma foto da mão do palhaço. Aí ele sai correndo e encontra o grupo do lado de fora. A primeira coisa que ele faz é pedir desculpas para Ronnie, dizendo que deveria ter acreditado nela. A Ronnie responde que deveria mesmo, enquanto o Rich comenta que acha que quebrou as duas pernas. No fim, os quatro se abraçam, aliviados por terem sobrevivido. Depois disso, o grupo vai até a escola para revelar as fotos usando o laboratório de fotografia. O Will explica o processo e diz que primeiro
Primeiro, eles montam 3 bandejas e um banho de água, uma bandeja com revelador, um com banho de parada e outra com fixador, além do enxágue. Eles ligam a luz vermelha, preparam um timer e começam a revelar. A primeira foto aparece e o Rich fala que tirou ela, e é claro que a foto era inútil. Já na segunda, o grupo se anima, porque realmente capturaram o Ted. A outra foto revela a Suzy. E por fim, é a foto que o Will tirou na cripta. A imagem começa a aparecer no papel, e todo mundo fica em silêncio, porque bem no centro da fotografia está uma figura perturbadora. A Ronnie pergunta o que é aquilo, e o Will responde que é um palhaço. Ok galera, a Rose provavelmente não caiu no papinho do Shawn sobre os canos de água. Ela já suspeita que isso tem algo a ver com a entidade. E aqui entram 2 opções. Ou ela lembra da entidade por algum motivo, já que geralmente os adultos tendem a esquecer dos encontros que têm com o ser após crescerem. Ou ela realmente está preocupada com o terreno do lugar, e se envolver nas buscas talvez seja a melhor forma dela descobrir a verdade, e também guiar o Shawn se ela ainda se lembra do passado. Mas é claro que ela deve tomar cuidado, já que a motivação do Shawn é conseguir uma arma. Já sobre o jantar na casa do Leroy, por mais que o Halloran pareça querer fazer uma amizade com o Leroy, temos que lembrar que ele obedece às ordens do Shawn, e tudo que o cara parece querer é agradar os amigos dele na base, já que se colocar no enorme risco que ele se colocou só pra pedir um teto sobre a cabeça pra ele e os amigos curtirem, é bem idiota, né? E o Leroy precisa ficar esperto, já que o Halloran parece ter demonstrado atenção demais no Will. Provavelmente o cara já sabe que a entidade foca nas crianças, e que o Will pode ser um alvo dela. Agora sobre o Clube dos Perdedores 2.0, aqui já podemos bater o martelo que o Rich é um idiotinha, né? O garoto simplesmente enfiou a galera num cemitério para fazer um ritual que ele nem tinha ideia de como realizar direito, e só estava concordando com as garotas. Pra vocês terem ideia, orixá e santeria são tradições religiosas afrodiaspóricas, ou seja, crenças que nasceram de povos africanos, principalmente os iorubás, e foram preservadas e adaptadas às Américas. Os orixás são divindades ou forças da natureza cultuadas nessas religiões, e a santeria é uma religião afro-cubana, também chamada de região de Ocha, que mistura elementos iorubás com catolicismo, por causa do contexto da escravidão e perseguição. Então não é um monstro, nem um espírito maligno por default. Isso é a fé e a cultura de um povo. Só que o Rich é um moleque que só quer brincar, e tá contando a história pela metade. Ele joga tudo no mesmo saco, e usa como se fosse um manual de invocar coisa no cemitério. E o grande problema é que algo muito mais perigoso está atrás deles agora, e por sorte, ninguém foi de vala nessa perseguição do cemitério. Mas tudo indica que a coisa está ficando mais poderosa, e logo vai aparecer para as crianças. Agora sobre as fotos, não dá pra negar que o plano é bom, só que os jovens não contam com a interferência dos poderes da coisa, pois eu não acredito que será tão fácil assim eles provarem a existência dela. Já a influência do Pennywise pode fazer cada pessoa ver uma coisa diferente, então para um adulto, a foto do Ted e da Suzy pode simplesmente parecer um borrão, mas ficar nítida para as crianças. A imagem também pode mudar depois de um tempo, tipo ficando vazia, rasurada ou queimada, por exemplo. O pior de tudo mesmo é se a foto virar um portal pra coisa, ou uma âncora, tornando-se um ponto de ligação direto com o Witch, e toda vez que eles olharem pra foto, o medo acabar sendo reativado, e o Pennywise ficar mais forte. E isso seria péssimo, né galera? Sem contar que os adultos realmente podem ver as fotos pelo que elas são, mas achar que é só uma pegadinha dos jovens, e jogar a culpa nas crianças, ainda mais que 2 deles já foram para a detenção, e a melhor coisa agora é fazer uma cópia das fotos e dos negativos, pra não perderem essas fotos de jeito nenhum. A única opção que eu vejo das fotos servirem para alguma coisa, seria mostrar para alguém de fora de Derry, ou para alguém envolvido na busca pela coisa, como o Shawn, o Leroy e principalmente o Halloran, que poderia sentir a presença paranormal delas. Só que é assim, né galera? Se eles mostrarem pro Shawn, é capaz das próprias crianças virarem isca pro cara pegar a coisa, já que a principal motivação dele é derrotar os soviéticos na Guerra Fria, e pra isso talvez ele nem pense nas consequências das suas ações. Fala galera, você acha que sobreviveria em Derry? Me contem nos comentários. E se você fosse para o planeta Morte e precisasse sobreviver a monstros mortais, o que você faria? Quer saber se esse predador vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir em um cemitério à noite. Nunca se sabe o que pode ter escondido nas tumbas.